Sejam bem-vindos ao JPcast. Hoje nós temos uma presença muito bacana aqui com a gente, que é a doutora Michele Medeiros, que vai falar sobre saúde mental dentro daí do nosso mundo corporativo, quais são os desafios que a gente encontra com a saúde mental dentro do ambiente de trabalho, como o empresário deve lidar com isso. Também nós vamos conhecer um pouquinho da história dela e principalmente nesse dia 13 de agosto, que é o dia do psiquiatra. Seja muito bem-vinda, doutora Michele. Eu vou ler aqui um pouquinho do currículo dela para a gente ter noção de qual é a importância do psiquiatra e como ela é muito eficiente, ela é uma pessoa especialista em saúde mental. Então, vamos lá. Doutora Michele Medeiros, ela é médica psiquiatra, ela tem o título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, experiência de mais de 15 anos em administração hospitalar, diretora clínica e técnica de hospital psiquiátrico, tem experiência em perícia judicial, palestras para a indústria farmacêutica e consultório particular há 18 anos. Seja muito bem-vinda, doutora Michele, é um prazer ter você aqui. Com certeza, Jéssica, eu que agradeço o convite. É muito importante a gente falar da saúde mental, trazer informações pertinentes e reais, né? Porque atualmente a gente escuta e a gente tem acesso a tudo, mas nem sempre é uma informação que vale a pena ser compartilhada. Né? Então, assim, eu te parabenizo já pela iniciativa de iniciar isso, de a gente poder conversar e um papo bacana. Sim, muito legal. Doutora, vamos começar o seguinte, o que te levou a escolher a psiquiatria? Vamos lá, desde o início, me conta um pouquinho dessa escolha, da sua vida ali, o que fez você se preocupar ali em trabalhar com algo tão complexo que é a mente humana, né? Então, conta pra gente um pouquinho. Eu costumo dizer que você tem que gostar de gente. Para você ser psiquiatra e mexer com a saúde mental, você tem que gostar de gente. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E dentro da medicina, conforme você vai fazendo o seu curso, a faculdade, você vai se interessando por determinadas áreas. Desde o segundo ou terceiro ano de faculdade, eu já sabia que eu queria fazer psiquiatria. Olha só. Por quê? Essa é uma pergunta que todas as pessoas me fazem. E eu acho que pode ser, eu tenho um tio, irmão do meu pai, né, que tem uma doença mental crônica, grave, e no caso dele é uma doença sem cura, mas controle dos sintomas, uma melhor qualidade de vida. E desde criança eu convivi, né, e uma coisa muito bacana que eu sempre falei, eu tenho esse tio, ele é vivo até hoje, graças a Deus por isso, só que o papai sempre, por mais que o meu tio tivesse as dificuldades dele, em alguns momentos ficava agressivo, o papai sempre disse, é o tio de vocês. É o tio de vocês. Né? Então, determinadas situações que já aconteceram, né, com ele, situações durante o decorrer da doença dele, eu estive ali. Anteriormente, criança, adolescente, e posteriormente, como profissional, nunca cuidei dele, claro, mas estive ali orientando em alguns momentos. Então, se eu fechar os meus olhos, eu penso que esse foi o start. Tá? Esse foi o start. Mas, seguindo, como eu gosto de gente, lá no segundo, terceiro ano, a gente quer ser psiquiatra. Numa turma de 60 alunos, tinha eu e outro colega que queria ser psiquiatra. O pai dele já era psiquiatra. Né? E as pessoas olhavam, gente, psiquiatria, porque psiquiatria antigamente não era especialidade, tá, Jéssica? Olha só. As pessoas não tinham muito respeito. Entendi. Isso melhorou muito. Por quê? E hoje a gente sabe que o bom psiquiatra, ele tem que ser um bom médico. Ele tem que saber muita coisa. Porque às vezes o seu paciente não consegue verbalizar o que ele está sentindo. Exatamente. Ele não consegue verbalizar. Ah, tô com uma dor. Aí ele faz assim a dor. Mas daqui a dor. Né? Às vezes, pela condição dele, pela doença mental grave, ele não consegue se expressar. A doença mental, ela cursa, ela pode ter, determinadas doenças podem ter alterações que são desencadeadas por uma questão orgânica. Olha só. Né? Então, você tem que ser um bom médico para ser um bom psiquiatra.
E aí acabei a faculdade, fiz a residência de psiquiatria, 2 anos, já comecei a trabalhar, sempre trabalhei em hospital, urgência, emergência, gosto muito daquela agitação de hospital, então fiquei ali durante 16 anos, mais ou menos, trabalhando exclusivamente em hospital e no consultório, né? E aí agora um período eu estou exclusivamente no consultório. Entendi. E eu amo o que eu faço. Se fosse para começar, eu começaria tudo de novo. Sim. Sem tirar nem pôr. Sim. Sem tirar nem pôr. Legal. Doutora, eu estou pensando, como a saúde mental, a gente falar sobre isso, faz tão parte do nosso dia a dia atualmente, né? Não que não fazia antes, mas hoje está mais falado, hoje as pessoas, o mundo está doente, Sim. né? Então é necessário a gente falar sobre isso. Quais tipos de transtornos ou quais tipos de doenças que chegam mais para você no consultório e que tem chamado a sua atenção de uma forma muito impactante, assim, porque nós vamos falar depois um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo corporativo, mas quais doenças têm chegado mais no escritório que você tem visto, assim? Olha, Jéssica, existem doenças que são clássicas, que todos os dias nós vamos atender paciente com aquele diagnóstico. Quadros depressivos, quadros ansiosos, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, que é uma cobrança, né, que a gente tem que produzir, que a gente tem, que aí eu deixo um recado, a gente não tem que nada. Sim. Né, você tem que fazer o que você dá conta. Sim. Eu acho que esse é o principal. Então, os quadros de ansiedade vêm aumentando, os quadros depressivos também, mas em determinados momentos, né, existem coisas que aparecem mais. Por quê? Porque você percebe que o paciente ele já vem condicionado a você a fazer aquele diagnóstico. Às vezes acontece alguma coisa na mídia, pode ser um transtorno de personalidade, eu tenho um transtorno de personalidade. Atualmente o que tem pego muito é essa questão do vício em jogos, né? Não que não existisse, mas às vezes ele ficava escondido atrás de alguma coisa, atrás de um quadro de ansiedade, atrás de um quadro depressivo. Só que hoje, como tem se falado muito sobre isso, o paciente às vezes ele chega e já te fala. Olha só. Por que ele chega e já te fala? Porque às vezes ele vai procurar o psiquiatra porque ele já teve muito prejuízo. Prejuízo nos relacionamentos, prejuízos financeiros, prejuízos laborais. Então ele tem que te falar, então ele chega e já te fala sobre isso. Entendi. Né? Então, atualmente eu acho que o que está, abre aspas, na moda aí que as pessoas têm dito mais é isso. A questão do jogo, a dependência do vício, né, no jogo, enfim, nesse tudo que a gente tem visto aí na mídia. Entendi. É interessante a gente falar sobre isso, porque assim, as pessoas, hoje é difícil você ver uma pessoa que fala assim, eu não tomo remédio, né, muito, toma remédio para dormir, toma remédio para ansiedade, toma remédio para várias coisas, né, que a gente vê aí no dia a dia. Eu fico pensando assim, as pessoas, quando elas já vêm, porque é o que você falou, tem mais uma questão que as pessoas já chegam já falando, porque antigamente não se falava, antigamente tinha uma dificuldade com isso, hoje as pessoas elas não estão mais tão... aquele senso de quem procura um psiquiatra está louco, quem procura um psiquiatra que já não tem mais jeito, então não tem mais aquele mito, né? De você, lógico que às vezes um ou outro tem um pensamento mais relutante em relação a isso, mas como que a gente consegue lidar com pessoas medicadas dentro do ambiente, tanto ali familiar quanto ambiente de trabalho? Na verdade, quando a gente fala em inclusão, esse é o ponto que eu quero chegar. Quando a gente fala em inclusão, porque muito se fala em inclusão dentro do ambiente de trabalho. Então, como que a gente vai lidar com um autista dentro do ambiente de trabalho? Como que a gente vai lidar com uma pessoa deficiente físico dentro do ambiente de trabalho? Como que a gente vai lidar com pessoas com transtornos psiquiátricos, transtornos mentais dentro do ambiente de trabalho? É possível a gente fazer
esse acompanhamento ou desenvolver uma pessoa com um transtorno dentro do ambiente do trabalho, de uma forma que ele permaneça rendendo, que ele consiga se desenvolver e evoluir dentro do ambiente de trabalho, com um transtorno sendo medicado ali, ele consegue render mais? Eu penso assim, ó, Jéssica, eu acho essa pergunta super importante. Voltando um pouquinho, isso que você está fazendo, trazer informação, já é uma grande coisa. É a gente diminuir ou não existir o estigma. O que é o estigma? É o preconceito contra o doente mental. Sim. É isso, Sim. tá? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, que eu acho que é muito interessante e é o que eu trabalho com os meus pacientes quando nós vamos fazer diagnóstico. Porque às vezes o paciente chega para você e fala assim, doutor, o que eu tenho? Na primeira consulta. E na saúde mental não é assim. Nem sempre na primeira consulta você vai fazer o diagnóstico. Existem doenças que você tem que ter um acompanhamento. E quando o paciente faz essa pergunta para mim, eu sempre respondo, um diagnóstico não te define. Né? Então eu acho que é esse trabalho que nós profissionais temos que fazer com o paciente para ele ter o entendimento e aceitação. Tá. A partir do momento que ele tem aceitação do que ele tem, ele vai saber lidar no trabalho dele. Sim. Tudo é autoconhecimento. Você percebe? Então, assim, quando você tem o autoconhecimento, quando a sua autoestima tá bacana, é sobre você. É sobre você. Não é sobre o ambiente. Então, você vai brincar com a situação. Eu tenho uma paciente que ela tem um diagnóstico de bipolar e foi muito difícil isso para ela, nesse diagnóstico, e ela me perguntava, doutor, o que eu tenho, o que eu tenho? Eu falava assim, o diagnóstico não te define, o diagnóstico não te define. E a gente foi trabalhando tudo isso com ela, fechamos o diagnóstico e tal, e aí, vez ou outra, ela chega na consulta e fala assim, doutora, a bipolar aqui teve um dia, mas eu tô muito bem, porque se fosse em outra época eu tinha, uau! Hoje eu entendo o que é uma característica minha, o que é uma característica da doença. E eu não faço disso um meio de vida. Olha que bacana. Você compreende? Nossa. Então, sabe a síndrome de Gabriela? O que é isso? Sim, eu nasci essa assim, sim. eu morri assim, eu cresci Gabriela? Sim. Porque quando você entende o que está acontecendo com você, esse processo do autoconhecimento, você não se vitimiza. Exato. Então, eu acho que no ambiente corporativo é um trabalho difícil, porque, como ele disse, existe o estigma ainda. Tranquilamente, eu já vi isso, né? Em muitos lugares os pacientes nos contam. Às vezes o paciente, a pessoa, eu, você, nós, Sim. a pessoa ela está num dia mal. Sim. E ela responde de uma maneira mais seca. E é muito comum ela ouvir. Mas por que você está falando assim? Você já tomou seu remedinho hoje? Então, olha como só. isso é perigoso. E às vezes a gente fala sem perceber, tá? Sim. Ixi, a medicação acabou. Sim. Então, assim, eu acho, e até um recado para os colegas, né? Nós temos que fazer bons diagnósticos corretos. Sim. Nós temos que ter uma boa relação com o nosso paciente para explicar e fazer ele pertencer àquele lugar. Exato. Eu tenho uma paciente com diagnóstico de esquizofrenia. O que é esquizofrenia? Nossa. É o paciente, a pessoa que se sente perseguida, que acha que o outro está falando dela. E a gente foi fazendo esse trabalho com ela. Ela trabalha, uma vida ok. Nossa, que top. Trabalha. E aí, um dia ela chegou para mim e falou assim, doutora, as pessoas estão me perseguindo. Quando eu paro no sinal, todo mundo olha para mim. Aí eu achei aquilo interessante, olhei para ela e falei assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Que cor que é seu carro? Ela começou a rir. Doutora, meu carro é vermelho. Eu falei, pode ser por isso que as pessoas olhem para você. E a gente foi trabalhando isso com ela. Aí um dia, depois de um tempo, ela virou e falou assim, doutora, troquei de carro, comprei um carro branco. Ninguém mais olha para mim no sinal. Olha. Ele entender o que é a doença dele. Ele entender o que pode acontecer no nosso dia a dia. Então é isso. E, respondendo a sua pergunta, no ambiente corporativo, as pessoas que estão ali lidando com o outro tem que ter empatia. Tem que ter empatia. Tem que ter o respeito. Empatia é uma palavra que a gente fala
sei lá quantas vezes no dia. Mas tem que ter isso. Porque a doença mental, ela pode ser desenvolvida em qualquer um de nós. Exato. A qualquer momento da vida. E todo mundo tem que pagar a conta, né? Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que pagar a conta. Não dá para excluir, né? E é interessante esse caso que você está falando da esquizofrenia, porque é um transtorno muito... Ele é muito particular, ele é muito único, ele é muito... E você vê a pessoa, assim, não é maldade da pessoa, ela realmente vê coisas, Sim, ela realmente escuta. escuta coisas, então, mas não vai impedir a pessoa de trabalhar, Não. né? Exatamente isso, ela bem medicada, ela sendo acompanhada, por que ela não pode viver uma vida dentro de uma Ela vai se corporação, adaptar, né? ela vai se Vai se adaptar. adaptar. Essa paciente minha que eu exemplifiquei aqui, ela trabalha de fone de ouvido. Ótimo. Por quê? Ela entendeu que ela está ali ouvindo o que ela quer ouvir, a música dela, o que seja, ela até olha para as pessoas. Anteriormente, quando ela não trabalhava de fone de ouvido, um colega estava conversando com o outro, ela achava que estava falando dela. Então foi a maneira que ela encontrou e está tudo bem. Trabalha, tranquila, não tem falta. Falta, às vezes, quando vai na consulta, normalmente, ela vai no dia da folga, na Olha consulta. que legal. Você percebe? Nossa. Né? Então, esse trabalho de conscientização, de entendimento, de clareza, eu acho que essa é a palavra, de clareza com o paciente, e aí isso tem que começar aqui no profissional da saúde mental, ele entender, eu oriento, eu acho que 90% dos meus pacientes fazem acompanhamento comigo, que sou psiquiatra, e fazem acompanhamento com psicólogo. Sim. Porque o processo de autoconhecimento, ele é maravilhoso. Dificílimo. Sim. Dificílimo, mas maravilhoso. Exato. Porque quando você tem a plena consciência de quem você é nesse mundo, Jéssica, poxa, você vive melhor. Você não acha que o outro está falando de você, você não acha porque o outro não falou bom dia para você, que é sobre ele, não é sobre você. Exato. E você começa a compreender que cada pessoa é única. Que tem gente que não consegue conversar, que tem gente que tem facilidade de conversar, que tem gente que precisa de afirmações. Sim. O outro não. Sim. Então, assim, a gente trazendo a saúde mental para dentro do ambiente, a gente pode trazer a saúde mental para dentro do ambiente corporativo, mas sem se esquecer que a saúde mental, ela está em todos os lugares. Todos os lugares. Ambiente corporativo, ambiente familiar, ambiente de estudos. Aí entra a questão de se adaptar. E de você reconhecer os seus limites. Exato. O que você dá conta, o que você não dá. Sim. Eu não dou conta de trabalhar aqui nesse lugar. É você entender que você não dá conta. Sim. Porque afinal de contas está sob o seu controle, né? Sobre o outro a gente não tem controle. Eu costumo falar isso na empresa, né? A gente não tem controle sobre o outro, sobre a reação do outro. A gente tem controle sobre a nossa. Exatamente. Né? A partir do momento que eu recebo aquela informação, o que eu vou fazer com aquilo? Eu vou me desesperar, eu vou xingar, eu vou produzir, o que eu vou fazer com aquela informação? Então sou eu que escolho. Na verdade tem tudo a ver com as nossas escolhas. Sim, né? Exatamente. Pegando um gancho nisso que você está falando, sobre o controle, hoje as empresas elas precisam começar a entender o que é essa saúde mental e tratar de forma diferente os colaboradores. Porque, veja, a forma que você liderava, ou que você geria a empresa até alguns anos atrás não é a mesma que se aplica hoje. Sim. Né? Então, nós encontramos ainda líderes, gestores, que acham que talvez trabalhar saúde mental dentro da empresa é uma frescura, que é um gasto, e na realidade não é gasto, é investimento. Sim. Né? Então, quando a gente começa a pensar sobre saúde mental, ainda mais nesse período agora, né, da portaria NR1, que vem acrescentar aí o fator de risco psicossocial, no qual as empresas terão o dever
de fazer esse acompanhamento de saúde mental dentro do ambiente corporativo, porque a previdência social, né, o transtorno de ansiedade e depressão, de acordo com as pesquisas da própria Previdência, nós já estamos no segundo lugar de afastamento. Isso é custo para a empresa. Sim. Isso é custo para a empresa. Um colaborador que tem afastamento lá, ele vai ter que, além de arcar com os 15 dias de afastamento pela empresa, a empresa vai ter que realocar um outro profissional para cumprir a demanda daquele que está afastado. Sim. Então, veja, o gasto é muito grande. E para a Previdência arcar também com todo esse custo, fica complicado. Então, o que a Previdência fez? Empresário, a empresa aqui, a responsabilidade de acompanhar o desenvolvimento emocional do seu time é seu. Ok. Então, pelo fato de uma imposição de multa, de uma provável imposição de multa, então, hoje o empresário ele precisa se adequar nesse mundo dos fatores de risco psicossociais. Não deveria ser assim, no meu ponto de vista, né? Porque como a gente trata a saúde mental como um investimento, não deveria ser por uma ordem, uma imposição de lei que fizesse com que o empresário, com que os líderes acompanhassem, porque na verdade nós somos corpo, alma e espírito. A gente tem que cuidar dos três, né? Então, nesse sentido, as empresas elas precisam se adequar nesse fator. Agora, como nós podemos demonstrar que é um investimento e não um gasto para que esses gestores, esses empresários, eles comecem a pensar sobre isso, a mudar essa mente de que eu olhar para o meu colaborador e cuidar da saúde mental dele não é fazer terapia dentro do ambiente de trabalho. Mas como que eu posso acompanhar essas pessoas que têm transtornos, que têm uma medicação a tomar? Como que a empresa pode ajudar o colaborador nesse sentido, em que ela se sinta, que ela seja responsável e que ela também cumpra com esse papel social dela, sim. de acompanhamento do seu colaborador? Eu acho que existem duas questões aí, Jéssica, que é uma pergunta. Quando você faz o seguro do seu carro, você faz um seguro porque você quer bater o carro? Não. Quando você paga o seu plano de saúde, você paga o plano de saúde não porque você quer ficar doente. Sim, por uma prevenção. Por uma prevenção. Então, acho que a palavra é prevenção. Prevenção. Então, qualquer administrador, né, que colocar na ponta do lápis, ele vai entender. Né? Por exemplo, Covid. A conta não fechou no Covid com os planos de saúde. Porque eu acho que uma porcentagem tenho certeza que uma porcentagem muito alta das pessoas usou o seu convênio, pessoas que não usavam. Então tá, o plano de saúde e o seguro são coisas que a gente faz não querendo usar. Sim. Só que em algum momento da vida a gente pode usar. Sim. Só que nós estamos tranquilos. Você sabe que está ali, Você sabe que está ali, você sabe que está garantido, está tudo certo. A gente está prevenindo. Sim. Por que não levar essa cultura, esse entendimento para uma coisa tão clara? Para mim, que sou profissional de saúde, isso é claro. Sim. Só que a saúde mental ela tem uma questão, Jéssica, que ela não é palpável. O seguro de carro é palpável, que você bateu o carro, então você está vendo. O plano de saúde, você fica doente, você vai para uma internação de UTI, que é uma diária absurda. Né? Então, tipo, você vê. Mas e a saúde mental? Às vezes o empregador, ele não fala, mas não tem nada, é coisa da cabeça. Não está acontecendo nada, vocês estão tudo maluco. Eu estou pagando, né? Eu tô te pagando certinho, como assim? Então, assim, ele tem que ter esse entendimento que ele tem que prevenir. Sim. Se você fizer um levantamento, você vai perceber que as empresas que têm mais facilidade para ter esse entendimento diante da NR1, do que vai acontecer, são pessoas que tiveram ali na liderança, os próprios donos, quadros depressivos,
ou quadros de doença mental grave na família. Então, a pessoa está vendo o que é você ter uma pessoa perto de você com doença mental. Exatamente. Eu atendo muitos pacientes e, por vezes, às vezes atendo empresários que ele passou por quadros depressivos, depois quando ele está melhor, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, eu falo assim, você entende hoje? Eu falo, doutora, hoje eu entendo que se a pessoa não se cuidar, ela pira. Falei, você entende quando você escuta notícias de pessoas que cometeram suicídio? Entendo. Eu consigo entender. Então, essa conscientização que a gente tem que trazer. Sim. Às vezes, no seu RH, você vai ter pessoas que vão ter uma empatia maior, porque passaram, né? Sim. Vivenciaram uma doença mental nua e crua, Sim. como ela é. Sim. Então, eu acho que a informação é importante, a empatia, com certeza, e as pessoas terem esse entendimento da prevenção. Exato. Que vai ser um investimento, que se você tirar lá, é bem isso mesmo. Se você colocar na ponta do lápis os dias de afastamento, quanto é que custa isso para você? Na realidade, aquilo que você falou sobre a cultura, né? É uma mudança de cultura do empresário. Sim. Né? Então, a gente começa a ver que vem de cima. Sim. Não adianta ali um RH só, ou um gestor ou outro se preocupar com a questão da saúde mental, se lá em cima, quem decide, né, quem tem o poder decisório, quem é o diretor, quem que é o proprietário, enfim, não entender isso, né, não dava. Então, assim, nós precisamos expandir a mente, né? Se trata de expansão de mente, se trata de evolução, se trata de uma mudança de perspectiva, porque aquilo que acontecia antigamente não é o que acontece hoje, né? Nós estamos bombardeados de informações, a internet, tudo. Na hora que a gente pega as pessoas, realmente, às vezes elas têm dificuldade de concentração porque é uma enxurrada de informação. E em tempos assim de internet, e tem informação para o que você quiser. Sim. Você vai achar informação ali na internet. Verdadeiras e aquelas que também não têm fundamento nenhuma, né? Então a gente tem que ter cuidado. Né? Porque às vezes você... E isso é uma crescente, né, diária, inclusive, do paciente chegar para você e falar assim, doutora, eu já pesquisei, eu tenho isso, o diagnóstico é tal. A gente leva na brincadeira. Eu falo, tá, e o que o seu doutor lá contou? O que o seu doutor falou? Sim. Mas você tem que levar na brincadeira. O doutor é o Google, o ChatGPT. Você entendeu? Não, eu já pesquisei aqui, tenho isso. Se fosse simples assim. Se fosse simples. E aí as pessoas, elas querem ser tão especiais, tão exclusivas, só que ao mesmo tempo elas são tão contraditórias, porque daí você vai pesquisar numa plataforma, no que seja, é igual para todo mundo, amor. Você entendeu? Então, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão incoerentes. Sabe aquela incoerência coerente? Incoerência coerente, a pessoa ela tem certeza daquilo. Pode, inclusive, discordar do profissional. Talvez seria até uma autossabotagem, né? Pode ser, né? Porque é uma autossabotagem, é muito mais fácil você colocar a culpa no outro. Mas eu errei no trabalho hoje porque o meu colega ficou fazendo barulho. Coloca a culpa no meio, né? Então, o meio que eu estou vivendo é culpado. Então, você percebe, se todos nós, seres humanos, pessoas, né, se a gente tivesse esse entendimento claro, tá, quem eu sou, o que eu quero? Eu faço uma pergunta aos meus pacientes, como é que você se vê daqui 10 anos? Não consigo te responder, doutora. Falo, jura? Então tá, como é que você se vê daqui 1 mês? Tem uns que sempre dizem assim, vivo? Se eu estiver vivo, já tá bom. Falo, uau. Sem perspectiva, né? Então, são perguntas. Outra pergunta que eu faço. Se você fosse falar de você para alguém na terceira pessoa, o que você ia falar? Nossa, não sei. Se eu te perguntasse, quem é você? Nossa, doutora, que pergunta difícil. Mas são perguntas que você tem que pensar. Tem que pensar. Tem que pensar. É tão interessante tudo isso, porque
essa questão da pessoa não saber o que ela quer, ou dela não saber como falar dela, isso influencia diretamente dentro do trabalho. Outro dia eu tive uma experiência de uma gestora, e quando nós começamos a fazer as devolutivas, né, dos testes que lá na empresa nós fazemos, né, no Integramente, a devolutiva dos testes, a gente faz aplicação de 7 testes psicológicos, e a gente emite um laudo, depois um PDI para que a pessoa seja acompanhada. E na hora que nós fizemos a devolutiva com ela, eu falei assim, desenvolva você o seu PDI. Porque sabe aquela pessoa que acha que conhece de tudo, sabe de tudo, enfim? Então eu falei assim, faz você o seu PDI. Ela foi para casa, demorou alguns dias, ela voltou e falou assim, olha, eu fui na minha psicóloga, eu não tenho nada para mudar. Falei, não tenho nada para melhorar. Na verdade, eu não sei o que eu tenho para melhorar. Eu falei, o que a sua psicóloga te orientou? Para eu escolher, se eu não estiver feliz dentro do meu ambiente do trabalho, eu tenho que tomar uma decisão. E eu decidi que eu vou sair da empresa. Simples assim. Aí eu falei, você tem certeza? Então, sabe, eu fico pensando, Michele, que na questão do profissional, esse tipo de pergunta que você faz para os seus pacientes, isso não é dos profissionais, não são todos os profissionais que fazem isso. Como é importante você escolher um profissional, porque veja, a pessoa ela se desligou do emprego. Inconsequente, tá? Né? Olha as escolhas, ela se desligou do emprego, não tinha outro em vista. E de repente, talvez se a psicóloga tivesse falado assim, por que você não sabe fazer um plano de ação para a sua vida? Vamos lá, deixa eu te ajudar a entender, porque isso não é só para o trabalho. Não, é para a tudo. vida. Com certeza, é para a vida. Então, como é importante você fazer perguntas que vai fazer a pessoa pensar e se incomodar de que, poxa vida, se eu quero o meu bem, se a escolha está comigo, o controle de decisão é meu. Eu não posso atribuir ao outro, eu não posso atribuir à família, eu não posso atribuir ao marido, eu não posso atribuir ao filho, nem à empresa. Eu tenho que decidir o que eu quero. Então, é muito mais profundo você questionar a pessoa, né? Por isso que eu disse para você que você tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Você tem que gostar de conversar. Uhum. Você tem que saber ouvir. Exato. E o bom terapeuta, eu sempre falo isso para meus pacientes, o bom terapeuta não é aquele que vai falar o que você tem que fazer. Porque ele tem uma realidade e você tem outra. Mas o bom terapeuta é aquele que vai fazer você se questionar. Ele vai servir como um espelho para você. Vai te situar em determinadas situações. Eu vou pedir demissão. Mas por que você vai pedir demissão? Tudo bem, a demissão é uma escolha tua. Sim. Mas qual o seu plano? Você fazer a pessoa pensar, né? Às vezes eu tenho um paciente que chega e fala assim, e a gente começa o acompanhamento, né, o tratamento, e a gente identifica que ele adoeceu naquele local que ele estava, naquele ambiente. Pode ser um ambiente de trabalho, pode ser um ambiente familiar. E dito isso, às vezes o paciente chega e fala assim, eu vou pedir minhas contas. Eu falo, calma, você não tem decisão, você não tem, neste momento, condição de decidir nada. Vamos cuidar, vamos clarear. Isso. Quando você conseguir olhar com clareza o que está acontecendo, aí você decide o que você quer. Sim. Se você entender que este ambiente não está sendo bacana para você, você se organize, mas não vai sair por aí. Igual, às vezes, eu vou separar do meu marido, o problema é ele. Calma. Sim. Mas eu vou mudar de casa. Calma. E aí a gente fala o seguinte, se você não estiver bem, quem que é a pessoa mais importante da tua vida, Jéssica? Sou eu e depois minha família. Exatamente. Tem que ser você. Sim. Isso não tem nada a ver com egoísmo. Sim. Porque se você não está bem, você não dá conta de cuidar Sim. de quem está ao seu redor.
É a aeromoça falando para primeiro colocar a máscara Exatamente em você, para depois isso. socorrer o outro. Exatamente, porque você não dá conta, vai Sim. faltar o seu ar. É. E às vezes, não, a pessoa mais importante é o meu filho, a pessoa mais importante... Não, a pessoa mais importante é você. Exato. Você tem que entender isto. Sim. Se você não reconhecer os seus limites, ninguém vai chegar para você e falar assim, ai, para porque você está cansada. Não vai falar. Então, você que tem que reconhecer o seu limite. Até aqui eu dou conta de ir, daqui para frente eu não dou conta de ir. Uhum. Não tem nada a ver com egoísmo isso. Egoísmo é outra coisa. É sim. Ai, mas eu não estou sendo egoísta, falar que a pessoa mais importante da minha vida sou eu? Não está. Você está sendo consciente. Você está tendo clareza. Exatamente. E aí, isso você aplica... Por que a saúde mental ela é linda? Porque você vai aplicar, é uma situação que você tem clareza em todas as áreas. Sim. O que faz parte do tratamento, Jéssica? O que a gente orienta? É o uso da medicação quando necessário, é a terapia, é o exercício físico, é a questão espiritual, é a questão financeira. É uma busca do equilíbrio diária. Porque o problema vai vir para mim e para você. Sim. E quando o problema vem, que pode desequilibrar aqui a questão financeira, mas o restante está ok, então você vai passar. Pode desequilibrar a questão da saúde física, mas você vai carregar. Quando você está completamente desorganizado, você não aguenta. Sim. E aí a possibilidade de você adoecer é muito mais fácil. E exercício físico hoje faz parte de tratamento, está mais do que comprovado pelos estudos. Sim. Eu falo e coloquei isso na minha vida. Você sai de casa sem escovar os dentes, sem pentear o cabelo? Sem pentear o cabelo, às vezes a gente sai. Mas sem escovar os dentes, você não sai, entendeu? Não tem jeito. Então o exercício físico, você tem que ter esse entendimento. Sim. E não é fácil. É a gestão, e aí você percebe que é a gestão do seu tempo. Você tem que ter tempo para fazer tudo. Tempo para trabalhar, tempo para se divertir, tempo para estudar, tempo para ir na igreja, tempo para viajar, tempo para descansar. Ué, é bíblico? Sim. Sim. Tem gente que não se permite descansar. Exatamente. E tem uma dificuldade enorme. Como assim? Eu vou descansar? Não. Acho que vai estar improdutivo, né? Não. Pelo contrário. Se você entender isso, você rende muito mais. Sim. Você sabe que hoje eu trabalho exclusivamente no consultório. Então, você tem controle da sua agenda. Tem controle da agenda. Às vezes, sou psiquiatra, às vezes eu acordo com a cabeça, falo, gente, como é que eu vou atender o outro se eu tô com a cabeça baralhada? Acontece comigo, sou ser humano, por que não? Sim. Reorganiza a minha agenda, porque como é que eu vou te atender se eu não estiver boa? Você já pensou, você chega lá no meu consultório, eu tô irritada? Você não espera. Né? O paciente fala alguma coisa para mim, eu dou uma resposta para ele grosseira? Então você percebe, eu tenho que reconhecer o meu limite. Claro. Porque se eu não reconhecer o meu limite, como é que eu vou conseguir passar isso para o outro? Numa situação, eu estava num aniversário do meu filho mais novo, tem 2 filhos, um de 17 e um de 9 anos, e eu estava no aniversário, né, com as mães, conversando, e aí as mães falando dos filhos, que brigam, não sei o que e tal. Aí eu falei, nossa, os meninos... Aí contei uma história dos meus filhos. Aí uma mãe do coleguinha do meu filho falou assim, nossa, mas seus filhos brigam? Eu falei, uai, claro. Ai, mas eu acho você tão equilibrada. Você é psiquiatra, seus filhos brigam? Eu falei, ufa, ainda bem que eles brigam. Estranho seria se eles não brigassem. Então as pessoas às vezes olham para você e isso que a gente tem que ter cuidado. A rede social, Jéssica, ela coloca uma coisa que nem sempre é aquilo. Sim. Por que a pessoa adoece? Porque ela começa a ver o mundo maravilhoso na rede social, cara, não é aquilo. E se compara, né? E se compara. Doutora, você tem que gravar, toda semana você tem que gravar vídeos. A menina que faz no meu Instagram. Falo, não, eu vou gravar o dia que eu tiver vontade. Mas não, vamos marcar um dia, doutora, você se arrume. Falei, não é assim. Às vezes eu acabo de atender um paciente, esse é o meu funcionamento.
eu quero falar sobre isso. Eu posso estar do cabelo. No entanto, que eu até tive uma paciente que um dia chegou para mim e me deu um antifrizz para eu passar no cabelo. Ela falou, doutora, você gravou um vídeo, você estava com o cabelo... Eu falei, mas a vida real é assim. É. Ah, mas doutora, deixa aqui no consultório, quando você for gravar, você passa no cabelo. Você percebe? Sim, Gente, mas eu sou ser humano. sim, sim. Então a gente tem que ter cuidado com rede social também. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. E aí que eu digo, reconhecer o seu limite. Reconheço meus limites todos os dias. Até aqui eu dou conta, não dou conta. Doutora, você pode atender tal horário? Desculpe, eu tenho um compromisso. Eu não, minha secretária já sabe, eu não posso. Porque é a minha saúde, como é que faz? Sim. Sim. É muito importante a gente saber os nossos limites, exatamente sobre isso. É sobre você gostar de você, né? É sobre você se valorizar. Sim. É sobre você não precisar do outro para te aplaudir, porque você mesmo está satisfeito consigo. Não que você não tenha erros. Claro. Mas é uma aceitação. Sim, eu me aceito sim. e faço o melhor por mim, né? Eu quero todos os dias tentar melhorar aquilo que eu puder por mim, porque, na verdade, eu decidi me amar, então eu me amo e eu quero fazer o melhor por aquilo. Não, e isso pode parecer até piegas. Decidir, porque as pessoas falam, nossa, que coisa brega. Não, é a real. É o que te mantém de pé. É o que é claro. Sim. Às vezes a gente escuta, né? Eu trabalhei muitos anos em hospital e às vezes a gente ia fazer reuniões motivacionais. Ufa, lá vem aquele negócio chato de novo. Mas sempre é bom para alguém, inclusive para quem está lá falando. Sim. Porque às vezes a pessoa que está ali na frente, que ela está exposta, ninguém sabe o que ela está passando para fazer aquilo dali. Sim. Então eu sempre falo assim para os pacientes, cada vez que eu falo para você, se priorize, cuide de você, eu estou falando e eu estou escutando. Eu estou escutando. Eu choro junto com o paciente, Jéssica. Sim. Ah, não pode, você tem que ser profissional. Cara, eu sou ser humano antes disso. Sim. A pessoa está me contando a tragédia da vida dela. Sim. Perdas, tragédias. Você não... Sim. Assim como eu choro de rir também. Eu choro e choro de rir. Sim. Porque tem paciente, tem pessoas que são engraçadas. Sim. Você entende? Sim. Quando você gosta de gente, você consegue fazer isso. Ai, mas você não pode chorar. Ai, mas você não... Eu não posso o quê que eu não posso? Exatamente. Então, a mesma coisa no ambiente de trabalho, porque a pessoa está lá, quando você tem empatia, e principalmente é uma coisa, quando você tem, e eu acho essa palavra, inclusive, até mais bonita do que empatia, quando você tem compaixão. Isso. Compaixão. Compaixão é realmente você se colocar no lugar do outro. Jesus fez isso. Sim. Compaixão. Sim. Eu acho que se todos nós conseguíssemos exercer, o mundo com certeza ia ser melhor. Sim, com certeza. Acredito sim, sabe, que uma andorinha faz verão. Sim. Sou muito entusiasta disso, inclusive, sabe? Porque, na verdade, acaba refletindo, né? Quem está perto de você, você acaba refletindo. As pessoas são contagiadas por aquilo. Né? Não é legal você estar perto de uma pessoa bacana? Muito que legal. tem uma energia boa? Muito legal. Que conversa? Que tá tudo bem? Sim. E aí entra o que eu falei aqui para você dessa questão do equilíbrio, que hoje a gente tem liberdade de falar, graças a Deus por isso, de falar sobre a fé. Verdade. Quando você tem fé, você entende que sempre vai estar tudo bem. Porque você tem fé. Sim. Graças a Deus, volto a dizer, nós temos liberdade de falar, de conversar com as pessoas. Nós somos livres para expressar as nossas crenças. Existem países no mundo que não pode. Não pode. Não pode. Olha que privilégio. Privilégio. E é tão interessante porque, assim, é tão libertador quando você tem a noção de que falar eu não sei, você pode me ajudar? É tão
faz você crescer tanto, Sim, faz você ter uma maturidade tão grande, sim, né? Porque não é sobre o outro, é sobre você. E quando você quer o seu bem, você realmente faz de tudo para que você sim, fique daquela forma. Falando sobre fé, né? Que a gente tem essa liberdade hoje em dia de se expressar, que na realidade a gente não está falando de religião, nós estamos falando de sim, fé. Eu lembro da passagem, Jesus nos ensina muito sobre isso, quando ele está na mesa, ele tem 3 anos de caminhada ali com os discípulos, e cada um de uma forma diferente, e cada um com um tipo, né? explosivo, o mais A saúde quieto. mental, a gente não... Você pode pegar exemplos Meu ali, Deus, inclusive, né? tá? Então, e dentre eles também estava Judas, que na verdade, no início ali, Judas, ele contribuiu com o ministério, ele também teve seus transtornos ali, né? A Bíblia fala que ele também roubava, né, os discípulos ali, as ofertas que vinham, né, para o ministério ali de Jesus. Mas Jesus, quando olha para ele no final, na ceia ali, fala assim, vai fazer o que você tem que fazer. A gente pode se perguntar, poxa, Jesus sabia e poderia ter feito tantas coisas. Se eu soubesse no mundo corporativo que na minha equipe tinha alguém que iria me trair e que E não às sei o vezes quê. você sabe, E tá? você sabe, às vezes, você fica assim, cara, você não vai tomar uma atitude, uma coisa e tal. Exatamente. Mas ele nos ensina assim que é sobre o outro, né? Quando não é sobre você, é sobre o outro. Eu não preciso perder minhas estribeiras, eu não Sim, preciso me desequilibrar, porque eu fiz tudo que eu tinha que fazer e a escolha sempre é do outro, que é o que você está falando de contagiar, né? Quando eu estou bem, o outro que está incomodado, ele não consegue permanecer no mesmo lugar sim, que você. sim. Então, quando ele fala, vai fazer o que você tem que fazer, na realidade ele está falando, você fez a sua escolha, você teve a oportunidade de estar É, comigo, de se influenciar por aquilo que eu te dou, exatamente. E qual foi o fim dele? né? Ele se suicida e Você ele, percebe? né, acaba com a vida dele porque ele vê que a escolha dele foi É, é. totalmente descabida, né? Então, é uma situação que realmente aquilo é eu separar aquilo que é do outro, eu não tenho controle, aquilo que é meu, eu preciso ter controle. É claro que às vezes quem está nos ouvindo vai pensar o seguinte: ah, mas o que elas estão falando é muito simples, é muito fácil. Mas não é, não. Se elas soubessem o que eu passo na minha vida. Então, aí, dito isso, eu escuto muitas vezes. Essa semana eu atendi um paciente, ele falou assim para mim, doutora, eu não sei porque eu estou assim. Uhum. Eu não tenho, tá tudo bem na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, no meu trabalho, a minha situação financeira é estabilizada. Eu não sei por que eu estou assim, eu não posso estar assim. Olha a autocobrança. Sim, Olha a autocobrança. sim. Então, assim, existem pessoas que você olha, você fala, gente, e eu penso isso, às vezes eu estou atendendo um paciente, eu falo, Jesus amado, eu ia estar doente também com essa história, Uhum. eu também iria adoecer. Porque a saúde mental, ela não escolhe nada. Ela não escolhe, a doença mental, desculpa, a doença mental, ela não escolhe classe social. Não escolhe. Você sabe que eu me recordo, e isso foi tão forte para mim, na época da pandemia, quando começou toda aquela situação, eu li uma reportagem de uma família muito rica, muito abastada, da Espanha. O pai, aquele patriarca daquela família, tinha morrido de Covid. Uhum. E aí a reportagem, a filha falou o seguinte, gente, nós somos de uma das famílias mais ricas da Espanha. Eu não pude comprar o ar para o meu pai. Uau. Nossa, eu arrepio de falar. Então o Covid, ele desceu a régua, porque as pessoas entenderam que ele chegou em todos os lugares. Exato. Foi, lembra, é o que eu sempre repito, foi uma coisa palpável, as pessoas viram. Uhum. As pessoas viram que não adiantava você ter recurso financeiro ou não tinha. Não tinha. Então ele atuou, ele chegou
em todas as classes sociais. Rico, pobre, negro, branco, trabalhador, não trabalhador, tudo. Tudo. Mestrado, doutorado, analfabeto, Tudo. tudo. A saúde mental é a mesma coisa, a doença mental é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sim. Ela pode, qualquer um de nós podemos ter quadros, Sim. podemos ter alterações do comportamento. E temos. 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 Psiquiatra não pode ter depressão? Claro Uai. que pode. Então, se fosse assim, e às vezes eu já escutei isso, nossa, oncologista, o doutor é um oncologista e morreu de câncer? Sim. Oi? Uhum. Nossa, o doutor é ortopedista e quebrou o tornozelo. É. Então, essa clareza tem que ter. Sim. Os conceitos, volto a lhe dizer, é importante isso, conversar. Sim. É importante. É importante as pessoas saberem, Jéssica, que tem dia que a gente está triste. Sim. Que você recebe uma notícia, que você está com um problema pessoal. Que você tem um prazo no trabalho e fala, gente, será que eu vou dar conta de fazer aquilo? Sim. Mas vai passar. Vai passar. Que eu tô ansiosa, a gente fica ansiosa, normal. Sim. A ansiedade, inclusive, ela pode até nos ajudar. Sim. Sim. A ansiedade, muitas vezes, ela pode fazer com que a pessoa tenha iniciativa para tomar Você decisões. entende? Não, eu tenho que resolver isso logo, porque senão... É. Então, você percebe, eu uso esse termo, né? É o caminho do meio. É o caminho do meio. Nós temos que estar aqui no caminho do meio. Nós Sempre é o estamos equilíbrio. Né? o equilíbrio. Nós estamos numa estrada. E às vezes a estrada tem curva. Sim. Às vezes você está correndo demais, você sai. Sim. Às vezes você está correndo demais, você está inconsequente, você cai lá embaixo na ribanceira. Exato. Mas daí você tem que voltar e ir aqui no caminho do meio. Uhum. E a questão também do empresário, se ele chega na empresa, às vezes as pessoas acham que ele tem que estar sempre sorrindo, que é o que você está falando, a comparação, né, do médico e tudo, o empresário é a mesma coisa. Gente, ele tem as preocupações. Ah, mas não me falou bom dia, aquele lá, o colega do lado entrou dentro da empresa e não me falou bom dia. Você sabe o que aquela pessoa está passando, o que ela passou para chegar até ali? Sim. Tem uma história, né, que ela é muito forte, de um médico que o moço, uma pessoa sofreu um acidente, foi para o hospital, estado grave. E aí o pai ali, daquele moço acidentado, começou a ficar nervoso. E cadê o médico? Cadê o médico? Cadê o médico? Cadê o médico? Meu filho vai morrer, meu filho vai morrer. O médico chegou, fez a cirurgia, sei lá depois de quanto tempo. Saiu da cirurgia, tirando as luvas, e falou assim pro pai, tá tudo bem. Seu filho vai se recuperar, tal. Virou as costas e foi embora. Só falou isso. Aí o pai do paciente falou assim, como assim? O que esse médico está pensando? Como é que ele sai daqui? Não me dá uma satisfação? Eu tô muito bravo. E ficou ali, né? A enfermeira chegou e falou assim, por que ele foi embora? Por que ele não conversou comigo? Então, ele estava no velório do filho dele. E ele veio atender o seu filho. Meu Deus. Entende? E não precisava. Então é sobre isso. Ninguém sabe o que você está passando. Ninguém sabe. Jéssica, tem pessoas que riem, sorriem, brincam de manhã. Sim. À noite chega a notícia que a pessoa cometeu suicídio. Uau. Entende? Sim. Então ninguém sabe o que o outro passa. Em relação ao suicídio, o suicídio ele afeta diretamente 8 pessoas. Diretamente, tá? Fora indiretamente. Então você imagina, eu e você somos colegas de trabalho, eu estou brincando, estou dando risada, no outro dia chega a notícia que eu cometi o suicídio. Você não se culpa? Claro. Você fala assim, gente, como é que eu não percebi? Como é que eu não percebi? Como é que eu não percebi? Mas Se ela eu não tivesse deu... percebido, eu poderia ter falado alguma coisa. Olha a culpa que a pessoa vai carregar. Sim, sim. Então ninguém sabe o que está acontecendo com o outro. Sim. Tem gente que é muito transparente, que a vida é um livro aberto. Sim. Tantas outras são mais introspectivas. Sim. E você tem que respeitar isso. Tem que respeitar. Então, por isso que o processo de autoconhecimento, ele é lindo e ele é muito interessante. Muito interessante.
E é difícil. A pessoa precisa estar disposta a querer se enfrentar, né? Exatamente. Precisa estar disposta a querer se enfrentar. Gente, que papo gostoso é esse? Vocês estão gostando? Compartilha, dá seu like aqui, porque que rico que é essa conversa nossa. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira. Mas, doutora, me fala o seguinte, assim, para a gente terminar aqui esse papo gostoso. Me fala o que você poderia falar para um empresário, para um gestor, para um RH, dá algumas dicas do que eles possam fazer para melhorar essa questão de prestar atenção na saúde mental, na doença mental dentro do ambiente do trabalho, porque afinal de contas é algo que vai ser imposto para a empresa. Tá ok, mas não espere não espere ser imposto para você, não espere virar uma obrigação. Abra a sua mente e comece a ver que você pode melhorar as pessoas que vivem ali. Porque assim, ó, as pessoas vivem 8 horas normalmente dentro da empresa. Sim. Se a empresa ela não começar a entender que a saúde mental faz parte da entrega dos resultados, ela não vai entregar para o cliente o resultado. Eu acho que a frase que fica é a isso? seguinte: sem saúde mental não há saúde. A primeira coisa. Sem saúde mental não há saúde. A segunda coisa, empresários, empresas, normalmente, vocês lidam com pessoas. Sim. Então, para você estar fazendo determinadas coisas, você tem que gostar de gente. Sim. Se você não gostar de gente, como é que vai ser? Gente é patrimônio, né? Não nessa ordem, né? Escutar. Não é o que você fala é perfeito. Não é fazer terapia com as pessoas, porque você tem que escutar para você saber direcionar. Ó, às vezes o funcionário vai te procurar com demandas que tipo você não sabe. Então, olha, você não está bem, nós vamos te orientar, nós vamos te direcionar. Isso faz parte da prevenção já? Já faz parte da prevenção. Ó, nós temos um programa tal. Você vai participar desse programa. É isso. Então, você tem que escutar, você tem que saber qual que é o objetivo, é a cultura, qual que é o objetivo, qual que é a visão da sua empresa, o que você quer. Sim. Porque não dá para descartar, né? Descartar, falar assim, não, essa pessoa está com problema emocional, está com doença mental, vou trocar. Não. Ué, mas tem a população inteira. E aí fica a pergunta para você. E eu sempre gosto de dar esse exemplo, e é um exemplo muito forte. Quando a pessoa tem câncer, você dispensa ela? Não. Por que com a saúde mental você vai dispensar? Não é diferente. O investimento para os tratamentos de câncer não é uma crítica, é uma observação. Eles são milionários, bilionários, os investimentos, os estudos. E na saúde mental? Você vai precisar de medicação na oncologia, os planos de saúde liberam. Com ação ou não, mas libera. Existem medicações na saúde mental, por que o plano de saúde não libera? Nossa. É uma diferença. Sim. Então, que isso tem que ser mudado. Nós precisamos. E nós temos que falar sobre isso. Então, dentro da empresa, você tem que entender que sem saúde mental não há saúde. Escutar. Saber, ter informação para você saber direcionar. Exatamente. Né? Exatamente isso que você disse. Nós temos que mudar essa cultura de entendimento. Mudar a cultura de entendimento. Diálogo, né? Conversar. Quando a gente conversa, tudo é mais fácil. Tem gente que não tem a característica de conversar, então você vai ter que colocar alguém ali que saiba conversar. E tá tudo certo. Sim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É sobre isso, a vida. Vamos seguir em frente. Tem pessoa que não vai se adaptar àquilo. Tem gente que não dá para, né, não dou para fazer isso. Tá tudo certo. O que você consegue fazer? Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem que existir as regras, os limites. Não é ser permissivo. Não é ser... Não, porque às vezes as pessoas vão confundir. Não é ser permissivo. Não. É ser firme. Sim. É correto. E não abrir precedentes. É fácil a gente falar isso que eu estou falando aqui? Não, não é. É uma busca. E a gente tem que estar disposto a isso. Exatamente. Nossa, que papo legal, doutora Michele. Foi um ótimo Obrigada. prazer ter bom, você aqui. Que bom.
Muito bom, a gente vai ter outros vários papos. Sim, com certeza, estou à disposição. Porque é um assunto muito gostoso, maravilhoso, super atual, e a gente tem que começar a trazer essa mudança dentro das corporações. Eu Com acho certeza. bacana. Não deixe de nos acompanhar. Fique sempre atento que vai ter novidades por aqui.